Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e nós estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano, de Bárbara N. Brennan, da editora Pensamento. Nós vamos iniciar a segunda parte do livro. Segunda parte, a aura humana. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Santo Agostinho. Introdução. Experiência pessoal. À proporção que nos permitimos desenvolver novas sensibilidades, principiamos a ver o mundo inteiro de maneira muito diferente. Começamos a prestar mais atenção a aspectos da experiência que antes nos pareciam periféricos. Surpreendemo-nos a usar uma nova linguagem para comunicar as novas experiências. Expressões como vibrações más ou a energia ali era grande estão se tornando comuns. Começamos a notar e a dar mais crédito à experiência como a de encontrar alguém e a de gostar ou desgostar desse alguém num instante sem nada saber a seu respeito. Gostamos das suas vibrações. Podemos dizer que quando alguém está olhando para nós e erguermos os olhos para ver quem é, podemos ter a sensação de que alguma coisa está por acontecer e ela acontece. Pomos-nos a reparar na nossa intuição. Sabemos coisas, mas nem sempre sabemos como sabemos. Temos uma sensação de que um amigo está se sentindo de certa maneira ou necessita de alguma coisa e, quando nos preparamos para satisfazer a essa necessidade, descobrimos que estamos certos. Às vezes, durante uma discussão com alguém, sentimos que alguma coisa está sendo arrancada do nosso plexo solar, ou nos sentimos apunhalados, ou esmurrados no estômago, ou ainda como se alguém estivesse derramando um jarro de melaço denso, viçoso, sobre nós. Em compensação, às vezes nos sentimos cercados de amor, acarinhados por ele, banhados no mar de suavidade, de bênção e de luz. Todas essas experiências têm realidade nos campos de energia. O nosso velho mundo de sólidos objetos concretos está rodeado e impregnado de um mundo fluido de energia radiante, em constante movimento, em constante mutação, como o oceano. Em minhas observações no decurso de todos esses anos, tenho visto as contrapartes dessas experiências como formas dentro da aura humana, que consistem nos componentes observáveis e mesuráveis do campo de energia que envolve e penetra o corpo. Quando alguém foi enganado por um amante, o engano é literalmente visível para o clarividente. Quando você sente que alguma coisa está sendo arrancada do seu plexo solar, geralmente está. Isto pode ser visto pelo clarividente. Eu posso vê-lo e você também poderá, se seguir a sua intuição e desenvolver os seus sentidos. Ajuda o desenvolvimento da alta percepção sensorial. Refletir no que os cientistas modernos já aprenderam a respeito do mundo dos campos de energia dinâmica. Ajuda-nos a remover os obstáculos do cérebro que nos impedem de ver que nós, também, estamos sujeitos a todas as leis universais. Diz-nos a ciência moderna que o organismo humano não é apenas uma estrutura física feita de moléculas, mas que, como tudo mais, somos também compostos de campos de energia. Também fluímos e refluímos como o mar. Também mudamos constantemente. Como é que nós, seres humanos, lidamos com esse tipo de informação?
adaptamo-nos a ela. Se essa realidade existe, desejamos experimentá-la, e os cientistas estão aprendendo a medir essas mudanças sutis, desenvolvendo instrumentos para detectar os campos de energia relacionados com o nosso corpo e a medir-lhes as frequências. Eles medem as correntes elétricas do coração com eletrocardiograma, ECG. Medem as correntes elétricas do cérebro com eletroencefalograma, EEG. O detector de mentiras mede o eletropotencial da pele. Podem-se medir agora até os campos eletromagnéticos ao redor do corpo com um instrumento sensível chamado SQUID, que nem sequer toca o corpo quando mede os campos magnéticos à sua volta. O Dr. Samuel Williamson, da Universidade de Nova York, afiança que o SQUID oferece mais informações a respeito do funcionamento do cérebro do que o ECG comum. À medida que a medicina confia cada vez mais nesses instrumentos sofisticados que medem os impulsos do corpo, a saúde, a doença e a própria vida estão sendo lentamente redefinidas em função dos impulsos e padrões de energia. Já em 1939, os doutores H. Burke e F. Northup, da Universidade de Yale, averiguaram que, pela mensuração do campo de energia da semente de uma planta, que chamaram de V, ou campo de vida, poderiam dizer quão saudável seria a planta proveniente dessa semente. Eles descobriram que, pela mensuração do campo dos ovos de uma rã, poderiam discernir a localização futura do sistema nervoso da rã. Outra mensuração dessa natureza indicou com precisão o tempo de ovulação em mulheres, o que possibilitaria a formulação de um novo método de controle de natalidade. Em 1959, o Dr. Leonard Havish, da William and Mary University, mostrou que o campo de energia humano flutua de acordo com a estabilidade mental e psicológica da pessoa, sugerindo que existe um campo associado aos processos do pensamento, e deu a entender que a variação desse campo de pensamento provoca sintomas psicomáticos. Em 1979, outro cientista, o Dr. Robert Becker, da Upstate Medicinal School de Siracusa, Nova York, desenhou o mapa de um campo elétrico complexo sobre o corpo, com a forma do corpo e do sistema nervoso central, e deu a esse campo o nome de Sistema de Controle Corrente Direto, e descobriu que ele muda de forma e de força com as mudanças fisiológicas e psicológicas, e também descobriu partículas que se movem através do campo com o tamanho de elétrons. O Dr. Victor Inishin, da Universidade de Kazatsk, na Rússia, vem realizando extensas pesquisas com o campo de energia humano desde a década de 1950. Usando os resultados dessas experiências, ele sugere a existência de um campo de energia bioplasmática composto de íons, prótons livres e elétrons livres, sendo este um estado distinto de 4 estados conhecidos da matéria: sólidos, líquidos, gases e plasma. Inishin dá a entender que o campo de energia bioplasmática é um 5º estado da matéria. Suas observações mostraram que as partículas bioplasmáticas, constantemente renovadas por processos químicos nas células, estão em contínuo movimento, parecendo tratar-se de um equilíbrio de partículas positivas e negativas dentro do bioplasma relativamente estável. Em havendo uma severa alteração neste equilíbrio,
a saúde do organismo estará afetada a despeito da estabilidade normal do bioplasma. Ilyushin descobriu que uma quantidade significativa de energia é irradiada para o espaço. Nuvens de partículas bioplasmáticas destacadas do organismo podem ser medidas em seus movimentos pelo ar. Desse modo, submergimos no mundo de campos de energia vital, de campos de pensamentos e de formas bioplasmáticas que se movem ao redor do corpo e dele emanam. Somos o próprio bioplasma, vibrante e radiante, mas se consultarmos a literatura, veremos que isso não é novo. As pessoas têm conhecido esse fenômeno desde o alvorecer dos tempos. Acontece apenas que, hoje, o fenômeno está sendo redescoberto, depois de ter sido desconhecido ou rejeitado pelo público ocidental por algum tempo, durante o qual os cientistas se concentraram no conhecimento do mundo físico. À medida que esse conhecimento se desenvolveu e a física newtoniana deu lugar a teorias da relatividade, do eletromagnetismo e das partículas, tornamo-nos cada vez mais capazes de vislumbrar as conexões entre as descrições científicas objetivas do nosso mundo e o mundo da experiência humana subjetiva. Capítulo 4. Paralelos entre o modo com que nos vemos e com que vemos a realidade e as opiniões científicas ocidentais. Mais do que nos dispomos a admiti-los, somos produtos da nossa herança científica ocidental. O modo com que aprendemos a pensar e muitas de nossas autodefinições tem por base os mesmos modelos científicos usados pelos físicos para descrever o universo físico. Nessa seção, encontrará o leitor breve história que mostra as mudanças do modo com que os cientistas descrevem o mundo físico e do modo com que tais descrições correspondem a mudanças em nossas autodefinições. É importante lembrar que o método científico ocidental procura encontrar concordância entre as provas matemáticas e experimentais. Não a encontrando, o físico buscará outra teoria até existirem provas, tanto matemáticas como experimentais, para explicar uma série de fenômenos. Isso é o que faz do método científico ocidental um instrumento tão eficiente para uso prático, capaz de conduzir a grandes invenções, como o uso da eletricidade e a utilização de fenômenos subatômicos da medicina, como os raios-x, as sondas e os lasers. À proporção que progride o nosso conhecimento, há sempre a descoberta de novos fenômenos, que muitas vezes não podem ser descritos pelas teorias em voga quando são explicados. Postulam-se teorias novas, mais amplas, baseadas geralmente no conhecimento anterior. Elaboram-se novos experimentos e levam-se a efeito até que se encontra concordância entre a experimentação e a nova prova matemática. E as novas experiências são aceitas como leis físicas. O processo de encontrar novas maneiras de descrever fenômenos novos é sempre um processo que nos dilata as perspectivas, desafiando a nossa forma atual, limitada, de pensar sobre a natureza da realidade física. Em seguida, incorporamos as novas ideias à existência cotidiana e começamos a ver-nos de maneira diferente. Toda essa seção mostra que a visão científica da realidade sustenta a ideia de que somos compostos de campos de energia e, na verdade, vai muito além, até reinos que estamos começando a experimentar numa visão holográfica do universo. Neste universo, todas as coisas estão interligadas.
o que corresponde a uma experiência holística da realidade. Primeiro que tudo, porém, seja-nos permitidos recapitular um pouco da nossa história. Física newtoniana. Até recentemente, quando religiões orientais principiaram a ter um impacto maior sobre a nossa cultura, grande parte da nossa autodefinição, largamente inconsciente, se baseava na física de umas poucas centenas de anos atrás. Refiro-me aqui à insistência em ver-nos como objetos sólidos. Essa definição do universo, com o efeito dos objetos sólidos, era divulgada principalmente por Isaac Newton e seus colegas no fim do século XVII e no começo do século XIX. 18. A física newtoniana estendeu-se até o século XIX para descrever um universo composto de blocos fundamentais de construção, denominado átomos. Acreditava-se que os átomos newtonianos se compunham de objetos sólidos, um núcleo de prótons e nêutrons com elétrons girando em torno do núcleo de maneira muito parecida com a Terra viajando ao redor do Sol. A mecânica newtoniana descreveu com êxito os movimentos dos planetas, das máquinas mecânicas e dos fluidos em movimento contínuo. O enorme sucesso do modelo mecanístico levou os físicos do início do século XIX a acreditarem que o universo, de fato, era um imenso sistema mecânico que funcionava de acordo com as leis do movimento de Newton, encaradas como as leis básicas da natureza, e considerava-se a mecânica newtoniana a teoria definitiva dos fenômenos naturais. Essas leis sustentavam firmemente as ideias de tempo e espaço absolutos e dos fenômenos físicos rigorosamente causais da natureza. Tudo podia ser descrito objetivamente. Todas as reações físicas tinham uma causa física, como bolas que se chocam numa mesa de bilhar. Ainda não se conheciam as interações da energia e da matéria, como o rádio que toca música em respostas a ondas invisíveis. Nem ocorria a ninguém que o próprio experimentador influi nos resultados experimentais, não só em experiências psicológicas, mas também em experiências físicas, como os físicos conseguiram demonstrar agora. Essa maneira de ver as coisas era muito confortadora e ainda o é para aqueles dentre nós que preferem ver o mundo sólido e em grande parte imutável, com um conjunto de regras muito claras e definidas governando o seu funcionamento. Grande parte da nossa vida, de todos os dias, ainda flui de acordo com a mecânica newtoniana. Pondo de lado os sistemas elétricos, nossos lares são, em grande extensão, newtonianos. Experimentamos nossos corpos de maneira mecânica. Definimos grande parte da nossa experiência em função do espaço tridimensional e do tempo linear absolutos. Todos possuímos relógios, precisamos deles para continuar vivendo a nossa vida como a estruturamos, principalmente de modo linear. Quando corremos de um lado para o outro em nossa vida de todos os dias, no esforço para chegar sempre a tempo, é fácil ver-nos como mecânicos e perder de vista a experiência humana mais profunda dentro de nós. Pergunte a qualquer pessoa de que é feito o universo e ela, muito provavelmente, descreverá o modelo newtoniano do átomo, elétrons girando à volta de um núcleo de prótons e de nêutrons. Entretanto, se for levada à sua extensão literal, essa teoria nos coloca na posição um tanto ou quanto incômoda de pensar em nós como compostos de bolas minúsculas de ping-pong que rodopiam em volta umas das outras. Teoria de campo. No início do século XIX, descobriram-se novos fenômenos físicos que não poderiam ser descritos pela física de Newton.
O descobrimento e a investigação de fenômenos eletromagnéticos levaram ao conceito de um campo. Definia-se o campo como uma condição do espaço capaz de produzir uma força. A antiga mecânica newtoniana interpretava a interação das partículas carregadas positiva e negativamente, como prótons e elétrons, dizendo simplesmente que os dois tipos de partículas se atraem como duas massas. Entretanto, Michael Faraday e James Clerk Maxwell entenderam mais apropriado usar um conceito de campo e dizer que cada carga cria uma perturbação ou uma condição no espaço à sua volta, de modo que a outra carga, quando presente, sente uma força. Nasceu assim o conceito de universo cheio de campos criadores de forças, que interagem umas com as outras. Surgia, afinal, uma estrutura científica com a qual podíamos começar a explicar nossa capacidade de influir uns nos outros à distância, através dos meios que não a fala e a visão. Todos temos passado pela experiência de pegar no fone e saber quem está do outro lado antes de se pronunciarem quaisquer palavras. As mães sabem a miúde quando os filhos estão em dificuldade, não importa onde se encontrem. Isso pode ser explicado pela teoria de campo. No período compreendido entre os últimos 15 e 20 anos, 100 anos antes dos físicos, quase todos estávamos começando a usar tais conceitos na descrição de nossas interações pessoais. Estamos começando a admitir que nós mesmos somos compostos de campos. Sentimos outra presença na sala sem ver nem ouvir ninguém. Interação de campo. Falamos em boas ou más vibrações, em mandar energia para os outros ou em ler pensamentos dos outros. Sabemos imediatamente se gostamos ou não de alguém, se nos daremos bem ou mal com esse alguém. Esse saber pode ser explicado pela harmonia ou desarmonia de nossas interações de campo. Relatividade. Em 1905, Albert Einstein publicou a sua teoria especial da relatividade e fez em pedaços todos os conceitos principais da maneira newtoniana de encarar o mundo. De acordo com a teoria da relatividade, o espaço não é tridimensional e o tempo não é uma entidade separada. Intimamente ligados entre si, formam ambos um contínuo tetradimensional, o espaço-tempo. Assim sendo, nunca podemos falar em espaço sem falar em tempo e vice-versa. Ademais, não existe um fluxo universal de tempo, ou seja, o tempo não é linear nem absoluto. O tempo é relativo. A saber, dois observadores ordenarão diferentemente no tempo uma série de eventos se moverem a velocidades diferentes em relação aos eventos observados. Por conseguinte, todas as mensurações que envolvem o espaço e o tempo perdem sua significação absoluta. Assim, o tempo, como o espaço, se tornam meros elementos para descrever fenômenos. Conforme a teoria da relatividade de Einstein, em determinadas condições, dois observadores poderão até ver dois eventos num tempo invertido. Isto é, para o observador 1, o evento A terá ocorrido antes do evento B, ao passo que para o observador 2, o evento B terá ocorrido antes do evento A. O tempo e o espaço são tão fundamentais para as nossas descrições dos fenômenos naturais e de nós mesmos, que sua modificação supõe uma modificação de toda a estrutura que usamos para descrever a natureza e a nós mesmos. Ainda não integramos essa parte da relatividade de Einstein em nossa vida pessoal.
Quando temos uma visão pisca de um amigo em dificuldade, prestes a cair de uma escada, por exemplo, anotamos a hora e telefonamos para o amigo assim que podemos, para saber se ele está passando bem. Também queremos saber se a queda efetivamente se verificou, a fim de validar a nossa percepção. Telefonamos e ficamos sabendo que o amigo não passou por nenhuma experiência desse gênero. Concluímos que nossa imaginação nos pregou uma peça e invalidamos a experiência. A isso chamamos reflexão newtoniana. Precisamos ponderar, todavia, que estamos experimentando um fenômeno que não pode ser explicado pela mecânica newtoniana, mas nós a usamos para validar a experiência supersensória. Em outras palavras, o que vimos foi uma experiência real. Como o tempo não é linear, ela já pode ter ocorrido, pode estar ocorrendo no momento em que vemos ou poderá ocorrer no futuro. Pode ser até uma ocorrência provável que nunca se manifestará. O fato de não haver acontecido no momento com o qual tentamos correlacioná-la não prova de maneira alguma que o insight a respeito da sua possibilidade estava errada. Se, todavia, dentro dos limites do insight do amigo, víssemos também um calendário e um relógio a indicar o tempo newtoniano, o insight incluiria essa informação sobre o espaço-tempo contínuo do evento. Seria mais fácil validá-la na realidade física newtoniana. Já é tempo de parar de invalidar a experiência que extrapola a maneira newtoniana de pensar e alargar a estrutura da realidade. Todos temos tido experiências de aceleração de tempo ou de perda da noção do tempo. Quando aprendemos a observar nossos estados de espírito, vemos que o nosso tempo pessoal varia com o nosso estado de espírito do momento e com as experiências que estamos tendo. Por exemplo, percebemos que o tempo é relativo quando vivemos um período muito longo, assustador, logo antes do nosso automóvel colidir com outro ou desviar-se dele na hora H. Esse tempo, medido pelo relógio, não passa de poucos segundos. Para nós, entretanto, ele parece ter-se desacelerado. O tempo experimentado não se mede pelo relógio, porque o relógio é um aparelho newtoniano destinado a medir o tempo linear, definido pela mecânica de Newton. Nossa experiência existe fora do sistema newtoniano. Já experimentamos muitas vezes encontrar-nos com alguém depois de vários anos de separação, mas é como se estivéssemos acabado de vê-lo na véspera. Na terapia de regressão, muitas pessoas experimentam eventos da infância como se estivessem ocorrendo no presente. Descobrimos também que nossa memória ordenou os eventos numa sequência diversa de ordenada por outra pessoa que experimentou os mesmos sucessos. Tente comparar as lembranças de infância com seus irmãos. A cultura americana nativa, que não tinha relógios para criar o tempo linear, dividia-o em dois aspectos, o agora e todos os outros tempos. Os aborígenes australianos também têm duas espécies de tempo, o que está passando e o tempo grande. O que acontece no tempo grande tem sequência, mas não pode ser datado. Com sua experiência de pôr à prova clarividentes, Lawrence Lechamp definiu dois tempos, o tempo comum linear e o tempo clarividente. O tempo clarividente é a qualidade de tempo experimentada por clarividentes quando utilizam seus talentos. Parece-se com tempo grande. O que acontece tem sequência, mas só pode ser percebido do ponto de vista de ser ou experimentar o fluxo sequencial. Assim que o clarividente tenta interferir ativamente na sequência de eventos que está presenciando,
é imediatamente atirado de volta ao tempo linear e não mais estará presenciando eventos fora da estrutura normal do aqui e agora. É necessário, então, que torne a concentrar a atenção do tempo clarividente. As regras que governam esse movimento da estrutura de um tempo para a estrutura de outro não são bem compreendidas. A maioria dos clarividentes será levada a ler determinada estrutura de tempo da vida ou da vida passada de uma pessoa de acordo com as necessidades dela. Alguns clarividentes limitam-se a focalizar a estrutura de tempo solicitada, seja ela qual for. O contínuo espaço-tempo de Einstein proclama que a aparente linearidade de acontecimentos depende do observador. Todos estamos mais do que prontos para aceitar as vidas passadas como vidas físicas literais, que aconteceram no passado num cenário físico igual a este. Nossas vidas passadas podem estar acontecendo neste exato momento num contínuo espaço diferente. Muitos de nós experimentamos vidas passadas e sentimos os seus efeitos como se elas estivessem ocorrido pouco tempo antes. Mas raro falamos no modo com que nossas vidas futuras influem na que estamos vivendo aqui agora. Enquanto vivemos nossa vida agora, o mais provável é que estejamos reescrevendo nossa história pessoal, não só a passada, mas também a futura. Outra consequência importante da relatividade de Einstein é a compreensão de que a matéria e a energia são intercambíveis. A massa nada mais é do que uma forma de energia. A matéria simplesmente é energia desacelerada ou cristalizada. Nossos corpos são energia. Eis aí sobre o que versa todo este livro. Nele apresentei o conceito de corpos de energia, mas não dei ênfase ao fato de que o nosso corpo físico também é energia. Paradoxo. Na década de 1920, a física ingressou na estranha e inesperada realidade do mundo subatômico. Todas as vezes que os físicos faziam uma pergunta à natureza numa experiência, a natureza lhe respondia com um paradoxo. Quanto mais tentavam esclarecer a situação, tanto mais fortes se tornavam os paradoxos. Finalmente, os físicos compreenderam que o paradoxo faz parte da natureza intrínseca do mundo subatômico, sob o qual se assenta toda a nossa realidade física. Pode-se, por exemplo, levar a cabo uma experiência para provar que a luz é uma partícula. Uma alteraçãozinha nessa experiência provará que a luz é uma onda. Por conseguinte, para descrever o fenômeno da luz, terão de ser usados tanto o conceito de partícula quanto o de onda. Portanto, estamos entrando agora num universo baseado no conceito a que físicos deram o nome de complementaridade. Vale dizer, para descrever um fenômeno, se continuarmos a pensar em partículas e ondas, que precisamos empregar os dois tipos de descrição. Esses tipos se completam, em lugar de se oporem uns aos outros. Max Planck, por exemplo, descobriu que a energia da radiação do calor, como a do aparelho de aquecimento da sua casa, não é emitida continuamente, mas assume a forma de discretos pacotes de energias, chamados quanta. Para Einstein, todas as formas de radiação eletromagnética aparecem não só como ondas, mas também como quanta. Esses quanta de luz ou pacotes de energia foram aceitos como partículas genuínas. Nessa fase do jogo, a partícula, que é a definição mais próxima de coisa, é um pacote de energia. A maneira que penetramos mais profundamente na matéria, a natureza não nos mostra blocos clássicos de construção isolados, como dava a entender a física de Newton. A busca de blocos básicos de construção teve de ser abandonada
quando os físicos encontraram tantas partículas elementares que dificultamente poderiam chamar-se elementares. Por meio de experiências realizadas nos últimos decênios, verificaram os físicos que a matéria é completamente imutável e que, no nível subatômico, ela não existe em lugares definidos, mas mostra tendências para existir. Todas as partículas podem ser transmutadas em outras partículas, podem ser criadas a partir da energia e transmutadas em outras partículas. Elas podem ser criadas a partir da energia e dissipar-se em energia. Não podemos determinar com exatidão onde e quando isso acontece, mas sabemos que acontece continuamente. No nível pessoal, a proporção que penetramos cada vez mais no mundo da psicologia moderna e do desenvolvimento espiritual, descobrimos que as velhas formas do ou também se dissolvem na forma do ambos e. Já não somos maus ou bons, já não só amamos ou só odiamos alguém. Encontramos dentro de nós capacidades muito mais amplas. Podemos sentir tanto amor como ódio e todas as emoções intermediárias pela mesma pessoa. Agimos de maneira responsável. Vemos o velho dualismo de Deus-diabo dissolvendo-se num todo em que encontramos o Deus-Deus de dentro fundindo-se no Deus-Deusa de fora. Nada do que é mal se opõe a Deus, mas resiste à força de Deus-Deusa. Tudo é composto da mesma energia. A força Deusa-Deus é, ao mesmo tempo, preta e branca, masculina e feminina. Contém ambos tanto a luz branca como o vazio negro do veludo. Como o leitor pode ver, estamos empregando ainda conceitos saturados de dualismo, mas este é um mundo de opostos aparentes que se completam, e não de opostos verdadeiros. Nesse sistema, o dualismo está sendo utilizado a fim de empurrar-nos para a frente, para a unidade. Além do dualismo, o holograma. Descobriram os físicos que as partículas também podem ser ondas, porque não são ondas físicas reais como as do som ou da água, senão, pelo contrário, ondas de probabilidade. As ondas de probabilidade não representam probabilidades de coisas, mas antes probabilidade de interconexões. Eis aí um conceito difícil de compreender, mas, essencialmente, os físicos estão dizendo que não existe nada parecido com uma coisa. O que costumávamos chamar de coisas são, na realidade, eventos ou caminhos que podem tornar-se em eventos. Nosso velho mundo de objetos sólidos e leis determinadas da natureza está dissolvido agora num mundo de modelos de interconexões em formas de ondas. Conceitos como de partícula elementar, substância material ou objeto isolado perderam o significado. O universo inteiro parece uma teia dinâmica de modelos inseparáveis de energia. Nessas condições, define-se como um todo dinâmico inseparável, que sempre inclui o observador de modo essencial. A ser o universo composto, de fato, de uma teia dessa natureza, nada existe logicamente parecido com uma parte. Assim sendo, não somos partes separadas de um todo, somos um todo. O físico Dr. David Bohm, em seu livro A Totalidade e a Ordem Implicada, disse que as leis físicas principais não podem ser descobertas por uma ciência que tenta dividir o mundo em partes. Ele fala numa ordem envolvida implícita, que existe num estado não manifesto e é o fundamento sobre o qual repousa toda a realidade manifesta. A realidade manifesta ele chama a ordem desenvolvida explícita. Vê-se que as partes estão em conexão imediata.
na qual suas relações dinâmicas dependem, de maneira irredutível, do estado de todo o sistema. Desse modo, somos levados a uma nova noção de totalidade indivisa, que nega a ideia clássica de que o mundo é analisável em partes que existem separadas independentemente. Assevera o Dr. Thorne que a visão holográfica do universo é uma base avançada para se começar a compreender a ordem envolvida implícita e a ordem desenvolvida explícita. O conceito do holograma sustenta que cada pedaço representa exatamente o todo e pode ser utilizado para reconstruir o holograma inteiro. Em 1971, Dennis Gabor recebeu um prêmio Nobel por haver construído o primeiro holograma, uma fotografia sem lente em que o campo de ondas de luz disseminada por um objeto era registrado como padrão de interferência sob a chapa. Quando se coloca o holograma ou registro da fotografia num laser ou num raio de luz corrente, o padrão original de ondas se regenera numa imagem tridimensional. Cada pedaço do holograma é uma exata representação de todo e reconstruirá a imagem inteira. O Dr. Carl Primban, renomado investigador do cérebro, durante um decênio acumulou provas de que a estrutura profunda do cérebro é essencialmente holográfica. Afirma ele que a pesquisa de muitos laboratórios, por meio de análises sofisticadas de frequências temporais e ou espaciais, demonstra que o cérebro estrutura a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato holograficamente. A informação é distribuída por todo o sistema, de modo que cada fragmento produz a informação do conjunto. O Dr. Primban utiliza o modelo do holograma para descrever não somente o cérebro, mas o universo também. Diz ele que o cérebro emprega um processo holográfico para absorver um domínio holográfico que transcende o tempo e o espaço. Os parapsicólogos têm procurado a energia capaz de transmitir a telepatia, a psicocinese e a cura. Do ponto de vista do universo holográfico, esses eventos emergem de frequências que transcendem o tempo e o espaço. Não precisam ser transmitidos. Potencialmente simultâneos, estão em toda parte. Quando falamos de campos de energia da aura neste livro, estamos empregando termos muito arcaicos do ponto de vista dos físicos. O fenômeno da aura está claramente e ao mesmo tempo dentro e fora do tempo linear e do tempo tridimensional. Como no caso das anamneses que já apresentei, vi os acontecimentos da puberdade de Ed quando ele quebrou o cóccix, porque ele trazia a experiência consigo no campo de energia. A traição do amante é percebida no campo de energia atual, e o clarividente, ao que tudo indica, recua no tempo e testemunha o evento tal qual aconteceu. Muitas experiências relatadas neste livro precisam de mais de 3 dimensões para serem explicadas. Muitas parecem instantâneas. A capacidade de ver o interior do corpo em qualquer nível, como a resolução variável, implica o uso de dimensões adicionais. A capacidade de perceber acontecimentos do passado pela simples solicitação da informação ou de ver um acontecimento provável e mudá-lo depois da intervenção do processo de cura implica o tempo não linear. A capacidade de ver um acontecimento que ocorrerá no futuro transcende o tempo linear. Se utilizarmos o conceito de campos para descrever a aura, estaremos afundando no dualismo, isto é, separaremos o campo de nós e o observaremos como fenômeno que existe como parte de nós. Usemos expressões como o meu campo e a aura dela, etc. Isso é dualístico. Preciso desculpar-me por isso e dizer que, francamente, neste ponto,
Sou totalmente incapaz de transmitir tais experiências sem utilizar as velhas estruturas. Da estrutura holográfica da realidade, cada pedaço de aura não somente representa, mas também contém o todo. Assim sendo, só podemos descrever nossa experiência com um fenômeno que, ao mesmo tempo, observamos e criamos. Cada observação cria um efeito no modelo observado. Não somos apenas parte do modelo, somos o modelo. Ele, nós, somos ele. Só que o termo ele agora precisa ser abandonado e substituído por outro mais apropriado, para soltar os bloqueios que experimentamos no cérebro quando tentamos nos comunicar. Os físicos têm empregado as expressões probabilidades de interconexões ou teia dinâmica de padrões inseparáveis de energia. Quando começamos a pensar em função de uma teia dinâmica de padrões inseparáveis de energia, todos os fenômenos áuricos descritos neste livro deixam de parecer inusitados ou estranhos. Todas as experiências são interligadas, portanto, se dermos atenção a isso e permitirmos que a intercoerência ingresse em nossos processos cognitivos, percebemos todos os acontecimentos independentemente do tempo. Mas assim que dissermos, nós teremos caído de volta no dualismo. É difícil experimentar essa coerência quando nossa principal experiência de vida é dualista. A percepção holística estará fora do tempo linear e do espaço tridimensional e, por conseguinte, não será reconhecida com facilidade. Precisamos praticar a experiência holística para podermos reconhecê-la. A meditação é um dos meios de extrapolar os limites da mente linear e permite que a coerência de todas as coisas torne-se uma realidade experiencial. Essa realidade é muito difícil de comunicar por intermédio de palavras, porque fazemos uso delas de um modo linear. Precisamos desenvolver um vocabulário por meio do qual possamos levar-nos uns aos outros a essas experiências. Na meditação Zen japonesa, os mestres dão aos discípulos uma frase curta para que se concentrem nela. A frase, chamada Koan, destina-se a ajudar os alunos a ultrapassarem o pensamento linear. Eis aqui um dos meus favoritos. Qual é o som de uma só mão batendo palma? Minha reação a esse koan tão conhecido é ver-me estendida no universo num modelo de som inadilto que parece fluir para sempre. Coerência superluminar. Os cientistas agora estão descobrindo provas de uma coerência imediata universal dentro da estrutura da ciência, assim matemática como experimentalmente. Em 1964, o físico J.S. Bell publicou uma prova matemática conhecida como o Teorema de Bell. O Teorema de Bell sustenta matematicamente o conceito de que as partículas subatômicas estão ligadas de um modo que ultrapassa o espaço e o tempo, de modo que o que acontece numa partícula interessa as outras. O efeito imediato não precisa de tempo para ser transmitido. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, uma partícula não pode viajar mais depressa que a velocidade da luz. Segundo o teorema de Bell, os efeitos podem ser superliminares ou mais rápidos que a velocidade da luz. O teorema de Bell agora foi corroborado pela experimentação. Estamos falando de um fenômeno que está fora da teoria da relatividade de Einstein. Estamos tentando chegar além da dualidade onda-partícula. Daí que, mais uma vez, à medida que progride o estado da arte do equipamento científico, permitindo-nos sondar mais profundamente a matéria com maior sensibilidade,
encontramos fenômenos que a teoria atual não explica. Quando essa espécie de sondagem aconteceu no fim do século XIX, a descoberta da eletricidade revolucionou o mundo e nos fez refletir ainda mais profundamente sobre quem somos nós. Quando aconteceu outra vez, na década de 1940, a força atômica revolucionou o mundo. Parece que nos dirigimos agora para um outro período de tremenda mudança. Se os físicos aprendem como funciona essa coerência instantânea, é concebível que aprendamos a dar-nos conta, conscientemente, das nossas conexões instantâneas com o mundo e conosco. É evidente que isso revolucionaria a comunicação e alteraria drasticamente o modo com que interagimos entre nós. A conexão instantânea pode proporcionar-nos a capacidade de ler as mentes uns dos outros sempre que o quisermos. Poderíamos conhecer o que se passa em nós e nos outros, compreender-nos realmente de maneira profunda. Podemos ver também com maior clareza o modo com que nossos pensamentos